4h31, boa tarde para você ligado nas plataformas digitais do Massa News, no YouTube, no Facebook. Esse é o Massa News Live-On, seu direito. Hoje nós vamos falar de um dos campeões de reclamações nos PROCONs, seja o PROCON aqui do Paraná ou de qualquer outro estado do Brasil. As agências bancárias, os problemas com bancos superaram até mesmo as empresas de telecomunicações nas últimas pesquisas realizadas. E esse assunto é tema da nossa coluna de hoje. E para te ajudar a responder as suas dúvidas aí, você que tem algum problema com o banco, já começa a compartilhar nossa live, já começa a participar fazendo o favor. Nós temos aqui um time, o Júlio Engel, que é o nosso colunista do Massa News Seu Direito. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Também recebemos o Daniel Melman, que é advogado e especialista também em direito bancário e relações de consumo. E lá na nossa ponta direita tem o Fábio Milani, que é também advogado e especialista em direito bancário. Sejam todos bem-vindos e a gente já começa do topo, né? Já que a gente começou falando de pesquisa, quando a gente fala em relação de consumo, relação de cliente com banco, qual que é a principal reclamação que vocês recebem ou que vocês escutam? Tá. Muitas pessoas elas têm dúvidas em relação ao contrato bancário. Elas entendem que estão pagando mais do que deviam. Aquelas taxas que a gente paga todo mês? Podem ser taxas, né, tarifas, e também muitas vezes elas desconfiam também dos juros, né? Então, esse é um ponto que é muito discutido. Fora isso, também existem outras situações de falha de prestação de serviço que eventualmente acabam ocasionando um dano para o consumidor. Por exemplo, uma situação de inscrição indevida, né? A pessoa pagou a dívida e mesmo assim o nome dela foi levado para o SPC e para o Serasa, para os órgãos de proteção de crédito. E quando o consumidor normalmente ele faz essa contestação, estou pagando uma taxa abusiva ou estou pagando juros demais, normalmente ele está certo ou está errado? É uma situação que depende de cada contrato, né? Por isso, o primeiro trabalho normalmente é a análise inicial dos documentos, a verificação de todos os valores ali pré-contratados pelo consumidor, para depois fazer uma análise minuciosa ali dos extratos e pagamentos mensais. Você que está chegando agora na nossa live, participe, compartilhe também a nosso bate-papo aqui desta tarde. São 4h33, a gente está falando de relação de consumo com os bancos, que nas últimas pesquisas superaram até mesmo as empresas de telecomunicações no número de reclamações nos PROCONs do Brasil afora. Já tem bastante gente entrando, peço que vocês compartilhem e façam suas perguntas. Tem algum problema? Tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Participa que os nossos especialistas te ajudam aí de casa. Glacigla está aqui com a gente, Moacir Gaspareto também já entrou, Natália Alonso lá de Maringá, uma boa tarde para você. A Ivete Rocha, a Evelyn Aquino, Rodrigo Sigmura, Rose Alexandrete, Valdete Voinaroski está aqui com a gente, o Marcelo Crestani Rubel também está aqui com a gente participando e assistindo a nossa live. Tem mais gente chegando, já peço que compartilhem, é só apertar o botãozinho azul aí e compartilhar. Se você está no seu computador, compartilha também. E quando a gente fala em banco, muita gente também pensa em juro quando você contrata um serviço, seja ele empréstimo, seja ele cartão de crédito. As letras miúdas dos contratos, como vocês disseram aí, contrato é muito importante, elas precisam ser precisa de muita atenção na hora de assinar um contrato, porque uma conta difere da outra, né? Tem conta salário, conta poupança, enfim, uma infinidade. É muito importante isso que você está frisando, porque assim, nós vivemos uma sociedade de consumo. Hoje em dia, quem não tem crédito só consegue comprar as coisas à vista. E à vista, nós sabemos que a nossa economia ela não propicia isso para a grande massa. Então, a pessoa ela fica obrigada a usar linhas de crédito e usar dos bancos para fazer isso. E nessa necessidade que se tem de ter crédito para você conseguir comprar lá sua geladeira, seu micro-ondas, etc., você acaba engolindo qualquer coisa. Isso é o que quem está nos assistindo, quem está aí na internet acompanhando a gente, precisa ficar muito atento, porque essa nossa necessidade, esse nosso desejo de querer sanar aquilo, né, a geladeira nova, a televisão para a Copa, né, poxa, agora eu quero ter uma televisão enorme, etc., que custa uma fortuna, porque a parcela cabe lá no meu e eu preciso financiar isso, eu preciso adquirir dinheiro do banco para poder comprar alguma coisa, eu preciso fazer um empréstimo para fazer um pagamento, e só me interessa pegar o dinheiro. Eu não leio o contrato, eu não sei o que está lá dentro, eu não vejo qual é a taxa de juro. E a gente não pode ser bobo de acreditar que no nosso sistema financeiro as instituições são boazinhas, elas não são.
E os contratos não protegem o consumidor, muito pelo contrário, deixam ele muito vulnerável a uma gama de armadilhas e de situações que vão fazer com que ela, depois questionando isso na justiça, tenha alguma dificuldade. Então, o importante sempre da pessoa tomadora de crédito é saber exatamente o que ela está fazendo. Saber exatamente o que ela está fazendo. E não comprar sem olhar, né? Que é o mais importante. Perfeitamente. Né? Porque não deixa de ser uma compra. Perfeitamente. E hoje nós não temos mais, né? Isso virou agora meio que conversa da carochinha das letras miúdas, né? Os contratos eles estão disciplinados, o CDC estabelece certas regras para ele. Então, assim, essa coisa da letra miúda ficou mais coisa do passado. O fato é que as pessoas não leem. Nem a Miúda letra... ou não miúda, não interessa. Elas não leem. Por quê? Porque eu tenho um problema, eu preciso resolver, vou no banco, faço o empréstimo e depois eu vejo. Mas esse depois eu vejo pode ser uma grande armadilha. O que eu percebo, na verdade, é que no momento da contratação, eu não sei se você já chegou a constatar isso, Fábio, elas entendem que aquela negociação verbal com elas é o contrato, né? Então, eles não, o que o preposto do banco acaba falando, o que aquele vendedor está querendo vender um produto, na verdade, né? Vender o banco vende serviço. Né? Um serviço. O que ele fala, a pessoa toma aquilo como se fosse a contratação. Isso é uma grande realidade. O público, pelo menos, que eu tenho o costume de atender, são pessoas humildes. Pessoas que, né, não têm a capacidade de fazer todas essas interpretações e que vivem uma realidade do passado que é nobre, mas que hoje está em desuso, que é a palavra, que é a honradez. Então, o que você fala com o gerente, a negociação que você tem com ele, você acredita que aquilo vai ser colocado no papel. É melhor confiar no papel. No papel, sempre. Não, sempre no papel, porque na maioria das vezes aquilo que é dito não é transcrito no papel e aquilo que é no papel não representa o que foi conversado. Não só isso, né? Coloco aqui um adendo que existem outras coisas que não são ditas que são inclusas no contrato. Então, aquele vendedor, aquele gerente expõe algumas questões, mas deixa de expor questões relevantes à sua empresa, à sua instituição. No caso de seguros, venda casada de seguros, algumas obrigações onde impõem ao consumidor questões para a segurança do próprio sistema financeiro. Ou seja, falando no português, claro, o buraco às vezes é bem mais embaixo e as pessoas elas acabam se tapeando por isso. Você está chegando agora, percebeu que estamos falando de bancos. Algum problema? Já enfrentou alguma dificuldade com a sua instituição financeira? Manda a sua pergunta para a gente, tem bastante gente participando nesse momento aqui com a gente. Evissal, Áurea Siqueira, Everton Scandlit, Suelen Moura, Cilso Luiz da Silva, Selene Beitler, Elizabeth Garbuio, a Chaimon Fortunato. O SBT está cada vez mais ajudando a todos, parabéns para você sempre, com informação. Isabel Cristina está aqui também. Peço que você mande sua pergunta também. Vocês que estão aqui, estão fora, o William Schomechen está aqui com a gente também, lá dos Estados Unidos, participando. Obrigado a todos que estão entrando com a gente, porque agora eu quero fazer uma pergunta que já surgiu aqui e vocês podem nos ajudar a responder. Banco, qualquer um deles, sejam agências maiores, menores, mais conhecidos, menos conhecidos, é uma instituição confiável? Ou é bom a gente sempre ficar com o pé atrás? Bom, eu acho que em toda relação aqui diante de consumo, nós sempre temos um lado querendo tirar vantagens em cima de outro. A instituição vive de rendimentos, vive de lucro. Então, sim, o consumidor tem que tomar cuidado para ver o contrato e a situação que está ali sendo posta à prática, para que não caia num engano. Porque a instituição sempre visando lucro, coloca situações no contrato que o consumidor nem sempre espera. E a gente começou falando da palavra juros, né? A gente pensa em banco, pensa em juro, pensa, meu Deus, a nossa conta, ela cada vez diminui o dinheiro, não sobe. A gente já falou de poupança muitas vezes aqui. Como a gente constata que os juros cobrados na nossa conta estão além da conta? Tá. Existe uma conta, existe uma tática para isso? Bom, com base já em entendimento jurisprudencial, entendimento jurisprudencial é aquilo que a justiça tem entendido para determinado assunto. Tá? Eu consigo destacar 3 situações em que pode ocorrer os juros abusivos. Os juros abusivos, né? Juros abusivos popularmente chamado, né? É uma palavra popular, mas, digamos, situações em que o juro foi cobrado de maneira ilegal. Tá? A primeira delas
seria o juro está muito acima do que é praticado em média pelo mercado. Tá? Isso daí acontece em determinadas modalidades do contrato com mais frequência, como, por exemplo, aqueles contratos em que a pessoa autoriza que o depósito seja feito em conta corrente. Tá? Nesse tipo de contratação, pode ter, eventualmente, juros abusivos. Tem que ser analisado contrato a contrato, feita uma comparação com as taxas que são disponibilizadas no Banco Central, para que você possa identificar daí se existe esse juro ilegal ou não. Tá? Essa é uma situação. Ou seja, nessa situação aí específica, você está falando também que nós que contratamos, às vezes, o débito automático e tal, para facilitar a nossa vida, é bom também estar sempre atento, né? Mas só tem uma diferenciação que não é especificamente nesse contrato de débito automático. É em São outra contratos em que a pessoa, normalmente, ela não fez com o próprio banco que administra a conta corrente dela, mas que ela autorizou que aquele empréstimo seja Empréstimo consignado, descontado lá. Empréstimos também não consignados, que a gente vai falar também mais detalhadamente daqui a pouco. Essa é uma situação. A segunda situação que pode configurar um juros acima do que é permitido é quando ele não está expressamente contratado. Tá? Então, é difícil, mas pode acontecer que o contrato não preveja. Às vezes por algum erro, digitação, algo assim. Nesse tipo, se isso acontecer, você consegue limitar também os juros do teu contrato à taxa média de mercado. Tá? E uma terceira situação, ela ocorre com quem tem empréstimos consignados, que o INSS, desde 2008, ele tem editado algumas portarias. Nessas portarias, ele limita a taxa de juros. As instituições que querem prestar serviço para os segurados do INSS, elas têm que submeter essas normas do INSS, entendeu? E o INSS tem editado alguns limites, porém, em muitos contratos de empréstimo consignado, eu tenho verificado que não tem sido observado esse regramento próprio do INSS. Entendi. Me permite? Pode complementar. Só para complementar, porque o Júlio tocou num ponto importante, que é com relação à abusividade das taxas cobradas pelo banco e a possibilidade que o consumidor tem de fazer uma verificação com relação às listas que são feitas pelo Bacen. E aí eu faço uma crítica pessoal. O Bacen é um site dificílimo de se analisar, dificílimo de se encontrar. O Bacen é o Banco Central do Brasil, que faz justamente o catálogo das taxas de juros das instituições financeiras, nas modalidades de empréstimo, para que se faça a média. Porque o Júlio, no primeiro tópico que o Júlio apontou com relação à abusividade e a forma de você identificar, é você fazer um comparativo entre o que o teu gerente está oferecendo e aquilo que eu encontro no site do Bacen como média de mercado. Como, por exemplo, o gerente fala para você o seguinte: ele faz um empréstimo via CDC, crédito direto ao consumidor, com taxa de 4,5%. Aí eu vou lá no site do Bacen, taxa, né, crédito ao consumidor, quando está lá? 5,8%. Opa, estou pagando um bom juro, estou pagando menos. Ou inverso. Só que esta procura, encontrar essa tabela, nós temos dificuldades enquanto advogados que trabalhamos isso dia a dia. Imagine a dona de casa, né, o cidadão comum que vai acessar. Depois até sugiro, a gente pode deixar no site um link, um caminho, etc., para que as pessoas possam acessar isso, porque é um caminho nebrioso para poder achar. Só complementar. Em algum artigo que foi publicado na nossa coluna, eu acho que tem mencionado, inclusive, ter uma saída para o link. Ótimo. Se o pessoal quiser acompanhar. Pedir para a Vitória até, se ela conseguir encontrar ali para a gente mostrar daqui a pouquinho, Vitória. Está no nossa coluna Seu Direito, sobre bancos, né? Sobre eu acho que juros, bancos. Sobre juros abusivos, ela vai localizar. Juros abusivos, a gente mostra o caminho para você encontrar essa tabela do Banco Central aí, para você comparar se o que você contratou é o que você está pagando ou se o seu juro está acima da média cobrada pelos bancos. Mas só para complementar isso também, não só o fato de estar acima da média configura abusivo, tá? Aqui no Tribunal do Paraná, por exemplo, tem entendimentos mais favoráveis ao consumidor que entende que tem que estar 1,5 vezes acima. Tá, ok? Essa é uma análise feita caso a caso. Já no Tribunal do Rio Grande do Sul, por exemplo, pode ser considerado, dependendo do caso, ser pelo simples fato de estar acima da taxa média de mercado. Então, depende da interpretação do juiz. Tem bastante gente com a gente também de outros estados, outros países. Reginaldo Lanches está aqui com a gente, a Vera Lúcia da Silva Magalhães, o Adriano Reis de Foz do Iguaçu, uma boa tarde para você, o Bismarck Abrantes, Denise Nascimento, Eloviana está aqui também com a gente, a Beatriz Prado faz uma pergunta e o Gustavo também faz outra pergunta, perguntando aqui, qual instituição bancária os usuários têm menos problemas? Os bancos públicos ou privados ou isso não... Não tem diferença. Não tem diferença.
Não tem diferença. Tudo vai depender da quantidade de contratos que você faz com o banco. Veja, quem nunca vai numa agência, quem não utiliza produtos do banco, que tem a conta só para receber e pagar, não vai ter problema. Você começa a ter problema a partir do momento que você começa a utilizar os serviços do banco. E isso aí não tem chancela. Não tem o banco que faz mais ou menos problema. Até porque uma coisa que fique bem claro é o seguinte: a instituição financeira é um complexo formado por N pessoas. Existem pessoas, gerentes, existem funcionários que são assim extremamente leais a quem está do outro lado e que contam tudo, ainda que isso reverta para ele eu não vou contratar com você, eu não vou emprestar o dinheiro, etc. E existem outros funcionários que fazem parte dessa instituição que escondem, como o Daniel tinha frisado aqui, o próprio Júlio já falou, situações que, olha, se eu for contar tudo, você não vai contratar. Então eu escondo, isso depois vai ficar no papel, eu falo para você uma coisa. Então isso é algo que tem que ficar bem claro, porque são as pessoas que estão dentro da instituição que fazem essa troca. A gente está falando muito da questão também da relação, tipo, o que eu acordo com o meu gerente disse isso, o meu gerente disse aquilo. A gente também tem vivido essa mudança, essa troca no comportamento do consumidor de contratar os bancos digitais, que também estão se popularizando aí à torto e direito. E essas instituições também são confiáveis da mesma maneira? Vocês têm encontrado no dia a dia de vocês problemas em relação a isso também ou está mais tranquilo? Olha, até agora não me chegou nada, assim, nesse sentido. Eu também confesso que... Eles popularizaram há 1 ano e meio, mais ou menos. São as fintechs, né? As fintechs agora. A grande situação é a questão contratual. Né? Você pode hoje num terminal eletrônico, se você for, você é correntista, você coloca teu cartão, se você tem um limite de crédito, você pode fazer um empréstimo. A grande questão é que ninguém lê o contrato. Até porque naquela telinha, assim, entra a prestação, eu não leio o contrato. Agora, se vai dar problema ou não, é a mesma situação que você vai fazer a contratação com o gerente. Me parece que essas fintechs, elas já vêm com uma nova concepção de mais transparência. Mais facilidade. É uma operação mais enxuta. Com isso, elas conseguem daí diminuir ali, a margem ali que com eles trabalham. Então, parece-me que é uma tendência de diminuir o número de problemas mesmo. Tanto que até as agências físicas hoje, a gente tem até uma prospecção aí que Caixa Econômica, Banco Bradesco vão reduzir, pelo menos em Curitiba, em centenas de agências, no Paraná, perdão, centenas de agências até um prazo, se não me engano, 2020. Ou seja, eles já entendem que é um caminho a ser seguido para também baratear custos. Hoje eu faço essa pergunta porque hoje eu recebi um convite desses bancos digitais aí que eu tinha me cadastrado há pelo menos 1 ano e pouco. E hoje só que eu recebi o convite. Aí já aproveito essa questão para tirar uma própria dúvida minha, saber se tem problemas ou não. Já vi que não tem, mas agora também não me interessa mais fazer a conta, que também tem essa facilidade ou dificuldade de você ser convidado ou não para fazer parte de um clube, né? Que essas fintechs elas se propõem, pelo menos essa que eu fui convidado. A Beatriz Prado pergunta aqui para vocês: qual cuidado eu devo ter na hora de tomar um empréstimo, seja ele consignado ou não? Aí a gente daqui a pouco explica as diferenças. Quem quer responder? Olha, a primeira coisa é ler o contrato. Primeira coisa. A segunda é, se eu não entendo o contrato, eu tenho que procurar alguém que entenda o contrato para me explicar. Um advogado? Um advogado. De Procon também? Procon também. Só que o Procon ele não faz esse serviço de consultoria prévia. Né? O Procon ele vai entrar numa segunda fase. Então a melhor coisa é a contratação de um advogado para passar os olhos no contrato para saber se ali não tem nenhuma artimanha, caso eu não consiga interpretar o contrato. Essa é a regra básica. Sem isso, eu acho que você está tateando no escuro. Então, mesmo porque depois que contratou, a única solução é procurar provavelmente o judiciário para rever esse contrato, porque de maneira administrativa a instituição financeira não vai rescindir. E já que a gente... Bom, o que o consumidor tem possibilidade de negociar no momento da contratação? Basicamente, ele pode ser a taxa de juros, tá? Eventualmente alguma tarifa, um seguro. Tá? Isso daí é o que ele vai ter que negociar. De prestações. O resto são cláusulas que já estão pré-embutidas, né? São contratos de adesão. Então, não existe a possibilidade de negociação. Então, se ele, por algum motivo, saiu prejudicado numa relação dessa, ele obrigatoriamente vai ter daí que discutir no judiciário. Eu acho que também em resposta à nossa espectadora, Beatriz. O consumidor tem que observar se tudo que foi dito a ele encontra-se naquele documento, né?
que muitas das vezes o vendedor ali que ganha a comissão da instituição financeira para vender aquele produto acaba prometendo coisas além do que encontra-se Você não vai ver contratado. nunca. Deixa eu dar uma dica para ela, que é Diga. algo que eu falo para todos os meus clientes e vou falar para todo mundo que está nos assistindo. Entrou na agência, entrou em algum lugar, leva o gravador e coloca para gravar. Você pode gravar a tua conversa, não tem problema nenhum. É a tua conversa que você está gravando e isso vai ser prova para que se aquilo não tiver escrito, está na conversa. E é muito fácil daí de você reverter no Poder Judiciário alguma situação por conta disso. Então eu sempre falo, olha, às vezes os clientes vão até o escritório, estou com esse problema, aquele outro problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar administrativamente solucionar. Vai até na agência, conversa com o gerente, explica para ele a situação, fala que não foi assim, não foi assado. E às vezes o gerente confirma tudo aquilo que ela disse e que não está no papel. E aí ficou gravado. Pronto, está resolvido pelo menos o problema de você ter uma prova, etc., para você depois pleitear que... Isso não é ilegal, né? Não, não é. A tua própria conversa, ela nunca será ilegal a gravação. É muito interessante você ter abordado isso também, porque outra recomendação que eu tenho feito é para ligação para call center. Eu tenho orientado os meus clientes que baixem aquele aplicativo, né? Tem muitos aplicativos que gravam. E gravem. Exatamente. Aí vai facilitar a defesa dele. Entendeu? Aí o que tá ajustado ali fica muito mais fácil de comprovar. E se eu for na agência e demorar um pouco além da conta na fila? Hoje é 15 minutos o tempo estipulado. Esse é um problema ainda recorrente ou os bancos estão respeitando essa limitação? Olha, eu acho que é um problema recorrente. Esses dias Muito eu recorrente. tive uma experiência em 3 semanas seguidas na Caixa Econômica, eu precisei fazer algo. Experiência própria aí. Experiência própria ali, as três oportunidades eu fiquei mais 1 hora ali para resolver o problema que eu deveria resolver. Essa limitação que você mencionou, ela é feita normalmente por lei estadual ou lei municipal, tá? Né? O grande problema é que o descumprimento dessa lei não faz presumir que houve um dano para quem estava lá esperando. Tá? Começa a partir daí. Então, isso dá margem para o judiciário interpretar em cada situação se houve dano ou não. Até um tempo atrás, prevaleceu o entendimento de que o dano era presumido a partir de determinado tempo. O tempo determinado era, em média, 45 minutos a 1 hora. Entendia-se que presumia que houve um dano moral. Tá? Agora, o entendimento mais atual da Justiça não é de presunção, mas sim de que você tem que comprovar que efetivamente teve algum tipo de dano. Tá? É uma hipótese. É difícil acontecer, mas, por exemplo, ele esperou 1h30 em pé. Não havia disponibilidade de assento, talvez também não tinha água. Tá? São fatos já concretos, objetivos, que realmente fazem, no sentido do juiz ali, existir um dano moral. Ou perdi uma consulta médica, né? Ou não consegui pegar. Ou efetivamente perdi um horário de almoço, então sei lá. você vai precisar comprovar algum dano. Só estar na agência, por estar na agência além do tempo hoje. Aí não, porque aí você poderia estar na fila de qualquer outro lugar também por mais tempo, né? Chegou atrasado, né? De volta, depois do horário do almoço, chegou atrasado de novo no emprego, foi descontado ali alguns minutos. Aí tudo... Maxwell Petersen Luciano, ele pergunta o seguinte: caso haja alguma irregularidade na contratação de um empréstimo, eu tenho direito a alguma indenização? Bom, na minha opinião, dependendo da situação, há direito à indenização. Tá? Voltando para aqueles casos em que existe aquele autorização para desconto em conta, o que acontece? Normalmente, esse tipo de empresa, eles fazem até um tipo de publicidade que eles falam assim, dinheiro para quem está com o nome negativado, tá ok? O público-alvo deles, então, são pessoas que estão numa situação, normalmente, de superendividamento. Eles já não têm mais o crédito pela via convencional e acabam apelando, digamos assim, para as últimas oportunidades. Então, a instituição financeira, ela empresta o dinheiro aí, e qual que é a exigência que ela faz? Ela exige que a pessoa esteja trabalhando e receba em conta corrente. Tá? A exigência é só essa. Normalmente ela empresta um valor baixo, R$1.000, R$600, e o pagamento é feito em poucas parcelas. Okay? Mas nesse tipo de empréstimo pode ter um juros até 20 vezes maior do que normalmente é aplicado, que em média é aplicado para esse tipo de operação. Tá? Aí eu entendo que pelo fato desse fornecimento irresponsável do crédito, também esse juro exorbitante poderia configurar um dano moral.
Então, eu já vou emendar só a pergunta, então, da Rosimeire Aparecido do Nascimento, que tem a ver com um assunto aqui que ela diz o seguinte: fiz um empréstimo consignado em folha, peguei um valor X e vou pagar este mesmo valor em juros. Isso é legal ou ilegal? Você disse até 20 vezes? Tá, mas ela fez um empréstimo em folha de pagamento, folha de empréstimo pagamento. consignado mesmo, em folha de pagamento. Isso. Não, para observar o caso dela, se o juro é ilegal ou não, teria que analisar o contrato e ver se aquela tarifa Ela vai lá, pagar está muito exatamente o acima. mesmo valor, aí depende daquela Não dá, tarifa que a depende, gente falou do Banco depende de Central. analisar, depende de analisar. Eu queria voltar na pergunta do Maxwell. Maxwell, né? Do Maxwell. O Maxwell perguntando lá se existe alguma possibilidade de indenização, né? O doutor Júlio aqui já deu, né, falou alguma coisa, eu só queria dar uma complementada assim, porque isso é caso que aconteceu no escritório, que a gente já passou no nosso dia a dia e que configura o dano, pelo menos nós temos jurisprudência a favor nesse sentido, é assim, eu fiz um empréstimo para a instituição financeira, o juro está acima e não consegui pagar a conta de luz por conta desse pagamento do empréstimo. Cortaram a minha luz ou cortaram a minha água, enfim. O dano moral está caracterizado aí pela falta de recurso para você fazer frente a uma despesa básica que versa com relação à tua dignidade humana. Né? Com luz, água, transporte, remédio, comida. Toda vez que você consegue comprovar que a falta de dinheiro por conta do pagamento daquele empréstimo, que não está com o juro certo, que tem alguma irregularidade, ele causou esse prejuízo, por causa disso você não tem dinheiro para pagar as outras contas, está, no meu modo de ver, e em inúmeras decisões nossas que nós temos no nosso judiciário, é de que aí está configurado um dano moral. E a gente já que está falando de empréstimo e as pessoas elas estão entrando aqui, muita gente participando já da nossa live também com perguntas, mas outras estão aqui apenas assistindo para ficar por dentro do assunto hoje. Como resolver problemas com bancos, empréstimos, instituições financeiras é o nosso assunto da live hoje e já apresento novamente os nossos convidados para você. Aqui ao meu lado o Júlio Engel, que é colunista do massanews.com, da nossa coluna Seu Direito. Ao lado dele tem o Daniel Melman, que é advogado e também especialista em direito bancário e relações de consumo. E ao lado, lá na nossa ponta, o Fábio Milani, advogado e também especialista nesta mesma área, todos ajudando você aqui na nossa live de hoje. E aí, já que a gente está falando muito de empréstimo, bastante gente participando, eu quero saber o seguinte: qual que é a diferença entre o empréstimo consignado, que é esse mais popular, e o empréstimo que vocês estavam explicando aqui, que é aquele debitado na conta, né? Qual que é a diferença de um e de outro? Sim, o empréstimo consignado é feito pela instituição financeira com a garantia do pronto pagamento, né? Existe uma consignação feita em folha de pagamento, onde aquele consumidor não ficará inadimplente. O próprio ente que faz o pagamento já desconta aquele contrato do pagamento e envia diretamente à instituição financeira. Ele nem tem a opção de não pagar nesse daí? Não, ele nem tem a opção de não conseguir pagar, já vem descontado automaticamente, exceto, né, quando aqui a gente já falou, quando existe alguma irregularidade, é procurado o judiciário e pede-se a suspensão daquele pagamento por alguma outra situação. Já o empréstimo comum, o CDC, né, nem sempre é atrelado a uma conta corrente, ele pode ser feito via boleto, ele pode ser feito de outras maneiras. Então, ele pode ser feito de outros, mas a questão que a gente tem que distinguir, existem alguns empréstimos em que você autoriza que o valor saia diretamente da tua conta bancária, tá? Então, muitas vezes as pessoas confundem ali o empréstimo consignado com esse tipo de empréstimo, onde existe uma autorização para que o valor, para que você já deixa pré-determinado, que o teu banco mesmo já separe uma parte do valor que está na tua conta e vá diretamente para aquele outro banco credor, ou para o próprio banco. No consignado, o dinheiro nem entra na conta. Né? No consignado, o dinheiro nem entrou na conta corrente. Exatamente. E o que você autoriza o banco, o dinheiro entra na conta, bate e sai. Entendi. Entende? Para fazer o pagamento dessas autorizações que você deu. Então, uma não entra na conta, que é o consignado, porque o próprio empregador, o próprio INSS já na fonte reteve para passar para a instituição financeira. E o outro empréstimo, que é o empréstimo normal, que não está consignado ao pagamento, esse entra na sua conta corrente e automaticamente ele sai para fazer o pagamento. Então tá aí, explicado para vocês. E a gente quer falar também de uma situação que é muito recorrente, eu já vivi isso, você provavelmente já deve ter vivido isso também, que é aquelas ligações, né? Que é a tal da cobrança vexatória. Cobrança vexatória, tá? Vamos lá.
direito de cobrança. O credor ele tem o direito de cobrar, né? Afinal de contas, se o contratante está devendo, você tem o direito de falar, pô, me pague, né? Sim. Tá, mas isso daí tem que obedecer a um limite, tá? Isso por entendimento da justiça, né? E quais são os casos em que há ofensa a esse tipo de limite? São situações em que, por exemplo, a cobrança é feita para um terceiro, eles ligam, o cobrador liga para o parente ou liga para algum para aquela pessoa que vizinho, a gente indica amigo. como contato, né? Pode ser também para o contato e deixa o recado, vem, me pague e tal, isso, aquilo. Também outro tipo de cobrança configurada abusiva é uma cobrança ali realizada com bastante frequência em horários que é destinado ao descanso da pessoa. Por exemplo, todo dia, 7 horas da manhã, me ligam 10 vezes. Tá? Pessoa, isso tem acontecido também no horário de almoço ou até horário destinado ao descanso. Essas seriam situações aí que a gente pode entender como um abuso do direito de cobrar. E isso poder gerar um dano moral para quem está sofrendo esse tipo de cobrança. E quando a situação não é de cobrança? Por exemplo, tem aquele banco que liga para você tentando vender um produto incessantemente. Isso também caracteriza dano moral ou não? Caracteriza. Nós temos algumas decisões recentes no judiciário que têm entendido isso como ineficiência de call center. Uhum. É o operador, no qual tem as suas metas mensais, que fica incansavelmente ligando para aquela base de dados, tentando ofertar os produtos. Ele liga 10 vezes, 15 vezes na semana para ofertar o mesmo produto. Isso o nosso Poder Judiciário tem entendido que perturba a vida do consumidor e sim, gera um dano moral por conta dessa perturbação incessante por conta do operador. Nesse caso aí, por exemplo, que liga incessantemente para a nossa casa, eu posso gravar essa ligação também? Funciona como uma prova? Com certeza, sim, com deve certeza. Como bem lembrado Porque às vezes não é só Fábio, cobrança que né? as pessoas vivem. Quando eu faço a gravação da minha própria ligação, onde eu faço parte da interculação ali do bate-papo, sim, ela é lícita. Então tá, o Divonzir Pereira faz uma pergunta aqui sobre venda casada. Compro um cartão de crédito, ganho um seguro. Faço um empréstimo, ganho um seguro. Vou abrir uma conta, vem um título de capitalização. Isso daí, compra casada é proibido, né? Venda casada no caso, né? Venda casada é proibido. Só que as instituições financeiras hoje, elas são uma verdadeira vendedora de produtos. Né? São metas. Sabem fazer uma boa maquiagem nessa hora exatamente. Também. E assim, existem muitas situações onde há um mascaramento dessa condição no seguinte sentido, olha, a taxa de juros é 10, mas se você contratar também esse negócio, eu faço a 8,5. É uma forma de mascarar uma venda casada, dando uma certa vantagem para você comprar um outro produto. É ilegal do mesmo jeito, mesmo fazendo esse tipo de artimanha. Não se pode condicionar a compra de algo com a aquisição de outro. Se eu quero A, eu quero A. Eu não preciso de A mais B, ou não preciso de um B para ter A. E isso as instituições financeiras muito comumente fazem. A gente vê isso em inúmeros contratos, principalmente em contrato de empréstimo, onde não explica para o cliente que um valorzinho dentro da mensalidade é um seguro. Caso ela não consiga adimplir, o seguro vai lá e quita o débito, ou quita a parcela. Se identificar esse seguro, ele deveria, na verdade o seguro, se for um seguro, ele tem que vir descrito, né? Na minha fatura. Sim. Obviamente que existem alguns contratos onde a própria lei disciplina a obrigatoriedade de seguro. Não estou falando desses. Eu estou falando do produto que ele é embutido para facilitar uma venda de um outro. Onde a lei não obriga esse seguro. Nesse caso, e em todos, tanto no que a lei exige quanto que a lei não exige, para qualquer cobrança, há necessidade do seguro. Isso é condição prévia. Ainda que seja verbal, há que ter uma contratação. Eu quero isso e eu pago tanto por isso. Isso precisa estar escrito. É a mesma situação quando a gente vai comprar um eletrodoméstico e o vendedor tenta te empurrar o tal do seguro... Garantia estendida? Garantia estendida. Uhum. É a mesma coisa, né? Tem que estar claro. Tem que estar claro. Eu quero querer. Exato, eu tenho que querer isso. Isso não é caracterizado como venda casada, né? Quando é oferecido, né? Se eu aceitar, não. Mas se eu não aceitar e isso for uma obrigação para que eu possa ter, é venda casada. Porque é bom que deixa essa explicação então no ar, né? Existem empresas e existem bancos que condicionam isso. Olha, se você não fizer tal coisa, eu não consigo te dar aquilo. Se você não adquirir tal produto, eu não consigo te dar aquele. Esse é necessário para você ter aquele. Se você não aceitar o cartão de crédito, você não pode usar o de débito, por exemplo. Isso, exato. Eu não consigo te abrir a linha de crédito que você quer. Ou o produto isolado fica tão caro ao ponto de não ser mais atrativo. Exato. Viabilizar o negócio. Viabilizar o negócio.
Uma situação bastante interessante aí que a gente presenciou no escritório, um caso dessa questão de venda casada, era na qual a nossa cliente havia contratado um empréstimo e tinha uma venda casada de um seguro-desemprego, só que essa nossa cliente era aposentada. Então, além de ser uma venda casada, esse seguro de nada serviria, porque ela jamais iria ficar desempregada porque ela era aposentada. Então, nós ingressamos no judiciário, mostrando que aquele valor ali, além de ter sido oriundo de uma venda casada, para ela de nada serviria. Então, a instituição financeira se prevalece de contratos de adesão, vendendo produtos de maneira casada, e muitas vezes esses produtos também não servem de nada. Então, para o consumidor, né? Para a instituição, é claro, é mais uma arrecadação. Em escola, uma situação que é até cômica de comentar, mas chegou um cliente ao escritório com um empréstimo na instituição financeira que embutido estava um seguro. Eu fui analisar o contrato de seguro para saber o que estava dentro do contrato de seguro, e era um senhor de idade, e uma das cláusulas do seguro era câncer no útero. Para um homem. Para um homem. E a gente sabe que um contrato de seguro, ele tem o seu prêmio lá calculado com base no risco e naquilo que ele está cobrindo. Então, ou seja, o valor que ele está pagando lá é para uma doença que ele nunca vai ter na vida. E isso ele não tinha visto antes. Não, e para você ver a audácia da instituição de colocar um seguro que para ele é absolutamente imprestável para cobrar algo que ele jamais iria utilizar. Ou seja, a lição que nós todos tiramos aqui da nossa live hoje é: presta muita atenção no que você for contratar e, principalmente, leia contrato. Se você não entende o contrato, advogado está aqui para isso, né? Que pode te ajudar. Tem vários. Os escritórios, eles não servem apenas para processar, mas para orientar também, né? Claro. A melhor coisa que você tem a fazer é você saber tudo o que está acontecendo, todos os riscos envolvidos antes de dar o sim. Né? Porque é melhor você dar um não e evitar um problema maior do que você cair, às vezes, num conto da carochinha aí, achando que está tudo bem, e depois ter um problema ainda maior para resolver lá na frente. Então tá certo, a nossa coluna Seu Direito, toda semana com um assunto diferente, né, Júlio? Isso aí. Você que está em casa participa também da nossa live aqui com a gente. E se tiver alguma dúvida, Júlio, toda a rapaziada pode ajudar também, todos os advogados ajudam nas respostas das suas dúvidas, ou se você quiser sugerir um tema também, pode mandar inbox para a gente no Massa News aqui no Facebook, ou então manda um e-mail para a gente, seudireito@massanews.com, e a gente pode fazer o seu tema virar tema de uma live aqui também numa próxima semana. Quero agradecer a presença de todos aqui hoje. Já acabou? Já acabou, foi tão rápido que a é. gente nem viu o tempo passar. Tem muito assunto ainda. Obrigado mesmo pela participação de todos. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Um abraço, obrigado. Obrigado, abraço. E para você que está aí e ficou nos acompanhando nesses últimos minutos, obrigado, até a próxima. Fique sempre ligado nas principais notícias do Paraná, do Brasil, do mundo, no massanews.com. Tchau!